Leitura diária. Salmo de número 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Para refletir: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em Êxodo capítulo 1, encontramos o início da história de Moisés. Mas há ainda a história de Sifrá e Puá. Quem? Pois é, pouco crédito é dado a essas duas servas de Deus, que preferiram temer ao Senhor do que a homens. Essas duas mulheres eram parteiras e receberam de Faraó a ordem de matar todos os meninos hebreus que nascessem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Êxodo 1:17. E devido a este ousado ato de fé, o Senhor as abençoou, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Êxodo 1:21. Elas temeram a Deus. Quando o decreto do rei violar diretamente a vontade expressa de Deus, devemos temer a Deus, como duas mulheres corajosas chamadas Sifrá e Puá o temiam. E elas, mesmo mortas, ainda falam. As parteiras valorizavam mais o favor de Deus do que o de Faraó. O salmo de hoje deixa bem claro que um lar sem a presença de Deus é uma edificação falida. Uma família sem o temor do Senhor torna-se uma bandeira na causa de Satanás. Na família, Satanás está em atividade, sua bandeira tremula, mesmo nos lares que se professam cristãos. As invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões, todo o conjunto de princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e arcabouço da vida social, assemelha-se a uma massa vacilante, prestes a ruir. Há realmente um grande conflito envolvendo cada família e toda a família humana. Cada lar tem se tornado um palco ou da manifestação divina ou do poderio demoníaco. Famílias que aparentemente aparecem bem equilibradas estão sendo destruídas pelos ataques malignos por não confiarem a Deus o primeiro lugar em suas casas e em seus corações. Procura-se mais mulheres sábias que edifiquem a sua casa. Provérbios 14:1. Sob o sólido fundamento do temor a Deus, procura-se mais homens que amem suas esposas e seus filhos, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Homens e mulheres que entendam que a herança do Senhor são os filhos e não marionetes que possam mover na direção em que quiserem. Nunca houve geração tão desvirtuada do conceito do que seja temer a Deus como esta. O levantar das mãos
músicas com apelos emocionais e palavras bonitas têm sido fundamento de uma fé fraca e solúvel. O assim diz o Senhor tem sido trocado pelo assim disse o homem, que o Senhor disse. As práticas mundanas têm invadido os lares e dos lares a igreja. O consumismo se instala na mente como uma doença que só pode ser curada com trabalho excessivo e sem repouso. Mas quão grande bênção há para os amados de Deus! A estes o Senhor os beneficia enquanto dormem. Há pouco mais de 3 anos, mas quão grande bênção há para os amados de Deus! A estes o Senhor os beneficia enquanto dormem. Não podemos negligenciar o nosso primeiro ministério, que é o da família. Não podemos deixar essa missão de ser realizada dentro do nosso lar, e Deus há de provar a grande bênção que há em seguir o seu propósito. Vejam o que escreveu o apóstolo Paulo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Que séria advertência! Precisamos compreender que não há sermão maior do que uma família que é dada aos pés do Senhor. Não há maior testemunho do que o de um lar temente a Deus. As 3 mensagens angélicas, como nossa responsabilidade de proclamá-las, devem partir de nossa casa para o mundo. Permita que o Senhor Deus seja o edificador de sua casa, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54:13. Amém?